Olá, olá, coisa boa. Bem-vindos ao painel Caminhos Cruzados, Tecnologia, Colaboração e Educação para Todos, do terceiro encontro de educadores do século XXI. Agradecemos pela presença de todos e todas aqui presentes. Eu sou Vitor Fontes, sou especialista em conteúdo e inovação do programa Firjan SESI, Formação para Educadores. Sou um homem branco, estou vestido com uma camisa de malha preta, uma calça marrom e um sapato marrom, uso óculos de grau. E para enriquecer esse nosso bate-papo, esse painel que já propõe um título tão interessante, mobilizando noções que são muito caras, eu acho, para a educação do século XXI. Aqui ao meu lado esquerdo, nós temos Gisele Santos. Por favor, uma salva de palmas aqui para nossa querida Gi Santos, que é consultora em inovação, gestão de portfólio e transformação digital, lidera projetos estratégicos que conectam criatividade, tecnologia e impacto social. Aqui também, ao meu lado direito, temos o nosso querido Doug Alvoroçado. Uma salva de palmas também para Doug. Uma honra recebê-lo também, que é pedagogo, professor, músico e CEO da Olhares Educação Inclusiva. Eu peço também, começando aqui pela Gi, que saúdem ao nosso painel público, mas também façam a sua autodescrição. Sim. Primeiramente, boa tarde. É muito bom estar aqui na Firjan. Eu gosto sempre de contar para as pessoas que a Firjan é parte de casa. Mas primeiro eu vou começar com a descrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu tenho cabelos muito curtos, com padronagem de oncinha e zebra coloridos. Eu sei que isso parece estranho, mas é bem assim. Hoje estou vestindo um kimono com cobra coral, Angela Davis e Basquiat, enfim, muitas coisas. Isso diz muito sobre a minha cultura e quem eu sou. Tênis rosa e azul, uma calça preta e um acessório dourado no nariz. Então, novamente, queria agradecer muito, porque a Casa Firjan, na verdade, deu nome... Um curso que eu fiz aqui deu nome à minha empresa. Eu sempre chamo isso aqui de casa. Então, é bom voltar para casa. Maravilha. Seja bem-vindo mais uma vez, Gia. Gente, boa tarde também. Fico muito feliz de estar aqui, como sempre faço essas visitas à casa. Eu sou o Doug, eu sou um homem negro. Eu uso cabelos dredados grisalhos, que demonstram a minha idade, mas a gente não precisa tocar nesse assunto. Eu uso um óculos de aro transparente, eu tenho uma barba grisalha também, estou vestindo um conjunto entre blusa e calça verde abacate e um tênisinho amarelo. Para mim é um grande prazer poder estar aqui, mais uma vez na Casa Firjan, com uma pessoa que eu sou apaixonado já há muitos anos, que é a Gi, uma relação de amor intensa. Verdade. E muito bom poder aprender e poder colaborar com esse espaço. Maravilha. Eu gostaria, para a gente ficar nesse bate-papo mais gostoso e criar uma certa conexão com quem está conseguindo aqui presencialmente interagir com a gente, levantar uma pergunta mais geral, mais aberta. E, assim, primeiro dizer da satisfação de poder conduzir esse painel aqui com vocês. Eu me interessei pela possibilidade de interagir com vocês, mas também de me interagir com essa temática, essa trinca aí do caminho cruzado entre tecnologia, colaboração e educação para todos. E, nesse contexto, eu ouvi muito a expressão cruzo, encruzilhada, caminhos cruzados. Ontem a gente esteve com o Rufino aqui, Luiz Rufino falou um pouco sobre isso, tivemos também com Silvana Bahia, a Sil também tocou nessa noção, e são todos painéis, eu acho que estão em diálogo aqui com esse que a gente está propondo hoje. Então, Gi e Doug, o que tem cruzado o caminho de vocês? Muita coisa. Eu achei ótimo você falar sobre... Quando eu fui convidada e falou, gente, ótimo, algo que tenha encruzilhada no título. Porque encruzilhada, às vezes, parece uma coisa de não saber, de você ficar meio sem rumo. Primeiro que não saber é libertador, Você não saber alguma coisa te dá muitas oportunidades. Então, no meu caminho, eu posso dizer que tem vários não seis.
E eu acho que isso me faz continuar. Então, se você pergunta, Gi, quais são os futuros que estão por vir? Não sei. E que ótimo que eu não sei, né? Mas, no momento, tenho estudado muito sobre inteligência artificial, tenho falado muito sobre infâncias e adolescências algorítmicas, ética. Então, esses caminhos todos têm cruzado a minha vida dentro dessa possibilidade da gente ter momentos mais conscientes e menos deslumbrados sobre o que a gente chama de tecnologia digital, porque tecnologia é uma outra coisa que não pode ser equiparada só ao digital, né? Então, acho que é um pouco disso. Maravilha. O que tem cruzado seu caminho, Doug? Olha, tanta coisa. Eu trabalho muito na perspectiva da inclusão e da diversidade. Então, eu olho muito para essas questões. E nessa encruzilhada, né, eu gosto muito da encruzilhada nessa perspectiva de construir teias, né, das coisas irem se encruzilhando, elas irem se juntando. Eu gosto muito de olhar para essas intersecções dessa inclusão, e quando eu falo de inclusão, eu falo para todos, eu não falo só especificamente de pessoas com deficiências, transtornos, síndromes, altas habilidades de superdotação, mas é importante marcar o lugar dessas pessoas, porque se não está fácil para uma pessoa típica, imagina para uma pessoa atípica, imagina para uma família neurodivergente, né? Então, eu tenho cruzado muito o meu caminho, fazendo essas teias com as minhas vivências, a questão das tecnologias digitais alcançando esse público-alvo da educação especial, né? E como isso tem sido bom e ruim, às vezes, e como a gente está tendo que aprender todo mundo junto, com o avião já no alto. O avião não é logo, alguém tem que dirigir, alguém tem que pousar, e está todo mundo nesse mesmo avião. E eu gosto muito de poder me debruçar sobre isso e entender as perspectivas de olhares que não são meus, mas que eu preciso abrir espaço para essas vozes se colocarem também. Maravilha. Acho que a gente tem, então, um desafio muito grande de lidar aqui, eu acho que com muitos cruzamentos aqui, né? Acho que hoje, mais cedo, a gente falou, né, que só a perspectiva problematizada da colaboração daria aqui uma tarde de contribuições. Inclusive, quero dizer que daqui a pouco eu vou abrir também para a gente começar a trocar com o público aqui participante, vocês poderem fazer contribuições, perguntas, tirarem dúvidas, tá? Discordar, principalmente. Sobretudo. Isso. Então, deixa eu reabrir aqui meu roteiro. Enfim, então, para a gente... Eu vou adotar uma estratégia, como a gente tem duas noções que eu acho que tem muita possibilidade para a gente pensar, eu vou tentar passear aqui com a Gi numa perspectiva mais das tecnologias, depois a gente transita numa discussão sobre colaboração e, no final, a gente tenta conectar isso, tentando endereçar isso numa perspectiva de educação para todos, né? Então, para começar a conversa, eu vou trazer o Pierre Levy, né? O famoso Pierre Levy, muitos pesquisadores utilizam Pierre Levy no apoio, né, à pesquisa com as tecnologias. E no livro dele, Cybercultura, que é um livro, né, que já se data aí, se eu não me engano, aproximadamente 30 anos, né, a primeira versão dele é de 94, ele questiona o seguinte, ele faz a seguinte pergunta, né, as tecnologias têm um impacto? E, em seguida, ele afirma que essa metáfora do impacto é inadequada, né? Ele diz que não somente as técnicas são imaginadas, fabricadas e interpretadas durante seus usos pelos homens, como também é o próprio uso intensivo das ferramentas que constitui a humanidade enquanto tal. Então, essa ideia do impacto cria como se fosse as tecnologias como se fosse um meteoro que vem aqui atingir, impactar a sociedade, e ele sugere que essa metáfora ela é inadequada porque essa tecnologia é, senão, isso que nós construímos e pensamos aqui, né? Nós como indivíduos, grupos de indivíduos que também carregam os seus interesses, né? E aí, Gisele, de que forma a gente precisa conduzir uma discussão sobre inovação, tecnologia, transformação digital com educadores,
num tempo tão permeado por uma realidade altamente dataficada. Estou aqui com uma camisa do Datalab, o projeto, né, CryptoFunk. Então, uma realidade altamente dataficada, né, cheia de plataformas, a educação passando por um processo de plataformização das práticas educativas, soluções externas, big techs, algoritmização. Como é que a gente conduz um papo com os educadores, com as educadoras, nesse contexto? Eu acho que você já meio que... Eu vou até pedir, vou usar ali, eu sou muito do time do Tião, e pedir licença aqui para abrir essa roda de conversa, e você meio que já respondeu. Conversar antes de prescrever. O que está acontecendo agora é que está acontecendo um excesso de prescrição, um excesso de deslumbramento, que dificulta muito essa conversa. Então, as pessoas ficam, nossa, olha o que aconteceu hoje. E aí vai criando uma ansiedade, né? De que as pessoas não querem perder nada porque acham que vão ficar para trás. Mal sabem elas que, dentro desse desenho, muitas pessoas já ficaram para trás. Então, a minha dica para educadores, para estudantes, para famílias, para pessoas, é conversar abertamente e de forma simples. Isso para tudo. Se você fala de PNE, se você fala de conceitos pesados de inteligência artificial, começa no simples. Como é que você faz isso? Bom, primeiro é tirar o medo e dizer que essa não é uma conversa para poucos, essa é uma conversa para todos. E se algumas outras pessoas, empresas, acham que não esse é o momento de falar, todo mundo tem que participar, porque a gente não tem mais uma caixinha de optar ou não estar inserido nessa realidade. Alguns movimentos já foram feitos para que nos colocasse dentro desse mundo, mesmo sem a gente querer. Não precisa ter um telefone para estar datificado. Não precisa ter IA para você ser vítima da IA em algumas situações. Você não precisa ter conectividade e às vezes, nem energia elétrica para estar mapeado. Então, acho que a ideia é você, primeiro, buscar como eu posso não só conversar de forma simples, mas atuar para que outras pessoas, em todas as esferas, governo, escola, amigos, falem de maneira simples e direta e sem... de uma maneira muito explicável e mais transparente possível, para que todo mundo possa fazer parte dessa roda. Porque, senão, ela vira triângulo, vira quadrado, e a famosa rede, que a gente chama, perde vários pontos de conexão. Tá? Então, acho que é isso. Você tem interesse em já aproveitar a sua apresentação? Se você quiser, você quer que a gente já come... Opa! Já volto. Já. Nossa, foi tão... Não, eu nem cliquei em nada. Olha os dados. Pô, meu rosto tão bonito aqui. Eu acho que eu estou quase sentando aqui para, de repente, não tampar alguma informação. Então tá. Então pode sentar ali, se você quiser. Vou aproveitar, então, já que eu emendei, ele pediu para eu falar aqui os meus 15 minutos. Vou tentar fazer em 10. Mas, como eu disse, vou levantar porque, obviamente, no meu currículo ali, vocês vão ver que eu sou professora também. Então, professora fica sentado e dá uma agonia, gente. Para mim, eu como professora, né? Então, para mim, toda encruzilhada é a chance de ver mais um caminho. Então, muito menos de como você falar, meu Deus, e agora? Gente, agora eu tenho 4 caminhos, que bom, né? Ou mais. Essa sou eu, com outro cabelo. Então, eu estou na educação há mais de 50 anos. Por quê? Eu fui aluna, gente, eu fui professora, eu fui gestora. Então, a educação está em mim e não vai sair nunca, independente de eu trabalhar mais ou menos com empresas e escolas. Eu fiz um programa também chamado Assunto na Mesa, no Futura, junto com Carolina da Hora, onde a gente fez exatamente isso, falar simples com pessoas diversas sobre inteligência artificial. E o meu maior interesse hoje é falar que a gente precisa discutir e proteger pessoas mais do que máquinas. Então, essa sou eu. Mas, para isso, falando em encruzilhadas, esses caminhos cruzados, a gente está vivendo, aí eu trago um pouco também do meu trabalho de transformação digital com empresas, o momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de desorientação. Tá? A gente anda bem desorientado. E tem um lado bom de estar desorientado, porque, geralmente, essa desorientação ela vem antes de momentos de regeneração.
Então, estamos, sim, tendo um momento de desorientação na tecnologia. Então, conceitos. O que é inteligência artificial? O que é inteligência artificial generativa? As pessoas não conseguem chegar. É inteligente? Não é. Né? Gera ou cria. Então, esse momento, e como é que isso se transforma na escola? O que significa, né? Que infraestrutura não basta. Você pode ter o maior e o melhor dos laboratórios, porque isso não vai ser o bastante. Você pode ainda ter agentes completos, que agora é a época da internet agêntica. O agente vai resolver para você. Não vai. Né? Então, você também tem a questão, e aí entra muita educação midiática, conectado não quer dizer que você seja alfabetizado. Aquela história de nativos digitais. Né? O próprio autor, o Mark Prensky, eu conheci, ele falou, gente, não era bem isso que eu queria dizer, não, e ele já desmentiu. Né? Não tem essa coisa do nativo digital. Eu gosto de dizer que é todo mundo andante digital e vai todo mundo aprendendo, porque a gente não vai chegar em nenhum momento. E essas desorientações, né, também passam por valores, elas passam por confiança, elas passam por responsabilidade, e elas passam também, e eu gostaria muito de falar sobre isso aqui, por questões de energia. Pouco se fala sobre o impacto, aí eu vou discordar do Levi um pouco, sobre como não estamos fazendo planejamento energético, seja na escola, nas nossas casas, nas empresas, quando a gente traz, né, ferramentas tecnológicas digitais, porque tecnologia, gente, não é algo de agora. Ancestralidade criou a tecnologia. E muitas dessas que a gente fica deslumbrado, a gente está apenas se apropriando dessas tecnologias, dando novos nomes, trazendo uma roupagem mais brilhante, sem ao menos dar crédito, né? Sem ao menos mencionar de onde elas vieram. Então, quando a gente olha, né, para essa desorientação que precede a reconfiguração, eu acho que é o momento para nós educadores, nós gestores, nós cabeças pensantes, estudantes, para a gente fazer o que a gente chama de freio de arrumação. Puxa o freio. Ah, mas a tecnologia, a inteligência artificial não vai parar. Não vai parar. Ela é imparável. Nesse momento, ela é imparável. Mas isso não quer dizer que a gente tem que seguir essa velocidade. A gente precisa puxar o freio antes que os danos sejam irreversíveis. Né? Obviamente, eu não vou ler aqui o slide todo, mas eu queria muito falar sobre essa questão da confiança. Principalmente na educação, a gente vive um momento de grande desconfiança. E essa desconfiança quase sempre cai nos educadores. Ah, mas então você não é expert em inteligência artificial? Como é que você vai ensinar a minha criança a ser o futuro do país? Ah, mas você está discutindo gênero? Como é que você está fazendo isso? Enfim, a desconfiança que recai sobre os educadores, ele pode ser um fator paralisante. E por isso que eu volto a falar sobre a importância das conversas. E também os planos desconectados do chão de sala de aula. Né? Então, muitas vezes chegam os planos que são prometidos a um clique. Clique aqui, crie seu plano de aula. Agora, para você, fica mais fácil. Mas que chão é esse que a gente não está pisando devagarinho? Né? Aquela música já diz, eu vim de lá e a gente tem que pisar nesse chão devagarinho, porque os chãos são diferentes. Né? Os contextos são diferentes. As histórias são diferentes. A gente só tem uma educação rica e potente como a gente tem por falas como a do Tião, por olhares como a do Tião. E nesse momento que a gente está lidando com até 4 gerações juntas, seja numa escola, numa empresa, dentro de casa, em que a gente está vivendo a era das incertezas tecnológicas e que a gente está lidando com perda de confiança, e eu trouxe em inglês por um motivo, tá, gente? Quando a gente vai olhar para o LinkedIn, o Instagram, a gente vê grandes tabelas como essa. Olha, você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que ser desse jeito aqui.
Você tem que ter isso aqui para construir um cidadão do futuro. Será? Tem muita coisa boa aqui, né? Mas o que eu acho que eu queria trazer isso mesmo, na verdade, é que a gente tem que lembrar que a gente não precisa ser bom em tudo isso. A gente tem uma base produtiva, a gente tem uma área de desenvolvimento, tempo e espaço. Tempo e espaço. Eu vou repetir, tempo e espaço são diferentes para pessoas diferentes. Se a gente pega ali a cosmovisão, então, o tempo e espaço que a gente está criando para a gente é o que está deixando a gente doente. Né? Eu vou trazer coisas boas, tá? Então, a gente está vivendo uma revolução silenciosa, que, na verdade, essas tecnologias emergentes, essas novas exigências, esses momentos que a gente está vivendo, eles demandam, né, muita preparação, demandam muita conversa e demandam muito apoio, demandam uma coletividade que a gente precisa resgatar também na educação. Essa coletividade foi se perdendo ao longo do tempo. Então, você olha para a própria educação, tudo dividido em matérias, tudo dividido em caixinhas, tudo. Então, a gente precisa resgatar. E, para isso, a gente depende, gente, da gestão, dos gestores, dos decisores. E aí, quando a gente abre a boca, sobe na caixinha e fala. E aí que a gente, num sábado à tarde, se encontra aqui para sair muito mais com perguntas para fazer para nós mesmos, ou então para quem decide, do que sair aqui com um discurso pronto, porque a Gi disse, porque o Doug disse, porque eu ouvi aquilo, né? Então, a inteligência artificial, quando ela entra nesse contexto, ela está reconfigurando a gente biologicamente, ela está reconfigurando a maneira que a gente se comunica, a maneira que a gente se percebe, a maneira que a gente conhece o outro, a maneira que a gente projeta futuros, sempre no plural. E o que a gente tem visto é que muitas dessas instituições educacionais, elas têm replicado o que aparece. Muito antes de testar. Eu tenho um compromisso comigo mesma. Eu já até escrevi isso, que eu falo assim, eu, Gi Santos, me comprometo publicamente, porque isso aí é comigo, tudo bem, mas publicamente a nunca prescrever, sugerir, comentar sobre algo que eu não tenho usado. Saiu... Vou dar um exemplo muito claro, tá? No Google, o Google lançou, durante as férias dos professores nos Estados Unidos, a nova suíte de educação dentro do Google Classroom. São mais de 30 ferramentas, e eu faço parte do estudo do grupo de IA do Google, tá? Então, eu já falei, vou falar e vou reclamar. Como você faz isso durante as férias? O botão, ele é default, ou seja, já fica ligado, você que tem que desligar algumas coisas, né? E aí, no mesmo dia que lançaram, eu contei mais de 30, e eu estou falando de minutos, mais de 30 posts brasileiros sobre o assunto, de uma feira que estava acontecendo no Texas. Agora você me diz, como que essas pessoas podem prescrever e dizer que é a 8ª maravilha do mundo? Como é que eu posso dizer que isso aqui, secretário de Educação, precisamos colocar... Como? A gente não sabe nem o que está vindo, e inclusive está dando uma certa confusão. Queria que vocês olhassem bem para esse símbolo aqui, tá? E aí eu gosto de falar muito sobre a ambidestria, vou voltar aqui. Eu trago duas estratégias que a gente usa muito no mundo corporativo e que eu acho que a educação poderia abraçar um pouco mais. São 3, na verdade. Uma é a ambidestria operacional, que a gente não precisa largar o que a gente faz muito bem e faz, que é educação, como a gente faz hoje, educação de gente, chão de escola, para a gente experimentar também coisas do futuro. Então, ambidestria nada mais é do que você fazer muito bem e abrir espaço para o novo. A outra é a teoria do impacto, de novo discordando de Pierre Levy, porque quando a gente abre uma empresa, a gente tem que fazer a teoria do impacto, saber o porquê a gente faz alguma coisa, como a gente faz alguma coisa, onde a gente quer chegar e o que vai me dizer se eu cheguei lá ou não. E se você traz uma ferramenta, uma estratégia, uma fala, uma verdade que você ouviu em algum lugar, sem pensar nisso, gente, acontece o que está acontecendo. Pessoas em pânico, doentes, sem conseguir ver que, sim, há valor na inteligência artificial. Sim, há valor no digital.
mas a gente precisa pensar e planejar. E onde que a gente está também aqui? Olha só esses números, eu vou ler para não errar. 29% de brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Aí você coloca uma camada digital em cima disso. 7% da população é considerada analfabeta absoluta. 22% tem habilidades rudimentares de leitura e cálculo. 51% das pessoas entre 50 e 64 anos são funcionalmente analfabetas. E aí você tem esses números e alguém chega assim, a solução da educação é a inteligência artificial. Não dá. Não dá. Mas também não podemos excluir. Então, por que não pensar como é que a gente consegue trazer o melhor desses dois mundos para que a gente se sinta, no mínimo, visto, pensado e percebido. E essas pessoas também. Tá? E quando tudo parece emaranhado, a gente está falando de encruzilhadas, aí é hora de recontar a história. E é por isso que a gente está aqui, e é por isso que a gente se encontra, e é por isso que os professores conversam entre si, é por isso que a hora da roda na família é importante. Porque a tecnologia, quando ela é mediada com intencionalidade, quando ela é pensada para ampliar, em vez de silenciar, apagar, ela funciona. Ela é boa. Ela pode nos ajudar a chegar a lugares que a gente nunca chegou. Né? E aí, eu queria, pensando aqui, está me dizendo quanto tempo eu tenho. Eu queria saber se alguém conhece, alguém aqui, acho que eu vi alguns sorrisos, se alguém conhece esse símbolo que eu uso nas minhas palestras. Alguém? Hã? Sankofa? Não. Alguém sabe? Bom, isso é uma adinkra. Isso é uma adinkra. Adinkra. É uma simbologia. É um símbolo africano. Adinkra. Mas eu vou contar esse símbolo aqui para não entrar e trazer outras dúvidas. Esse é o símbolo, adinkra, é chamado Anansi. Anansi, a aranha. A aranha, em seu emaranhado das redes, existem várias versões. A aranha, em seu emaranhado das redes, ela pode ser muito esperta para o mal. E aí, o mal de quem? Ela pode, para comer um inseto, parecer mal, mas para ela é sobrevivência. E também para o bem. Então, a Anansi é muito esperta. Precisamos ser Anansi. Precisamos agir como essa aranha que, além de tecer as redes, encontra outros caminhos para se chegar aonde a gente quer e planejou. Aqui, ó, está escrito aqui, né? A aranha, então, ela tece essas histórias, esses mundos, e somos nós que vamos contar essas histórias para a gente sair da desorientação para regeneração. Vou dar um exemplo aqui de como eu estou fazendo isso, porque não adianta eu vir aqui dizer que tem um monte de coisa errada e falar que, então, eu escrevi um material chamado Os Códigos de Sofia. Sofia é uma menina que existe, mas o nome dela não é Sofia, e ela não tem a idade da personagem do meu trabalho. Sofia tem 14 anos e mora na comunidade favela Santa Marta. Ela é a personagem em que Sofia é expert, que ensina sobre IA e computação, tecnologias digitais para a sua turma, comunidade e para quem estiver lendo. Sofia encontrou uma máquina de escrever no armário da sua mãe, que é professora de matemática, e ela se comunica através de cartas datilografadas com as crianças, ou cartões postais. E como a gente faz isso? Com cartas. 0 telas, conversas, a gente fala sobre algoritmos, a gente fala sobre qualidade de dados, a gente fala sobre reconhecimento facial em roda, em praça pública, na sala de aula. E eu estou muito feliz de dizer que os Códigos de Sofia me levou a lugares que eu nem imaginava quando eu escrevi esse material muito pessoal, né? Porque foi quando teve a proibição dos celulares. Eu falei, a gente não pode proibir total, acredito que a gente tem que ter um controle, porque esse celular vai continuar existindo depois da aula. E a gente não pode perder essa oportunidade de falar de forma muito aberta e simples sobre o que está acontecendo. Então, Sofia é a maneira que eu estou recontando essa história para os meus,
principalmente trazendo a identidade de uma menina negra como centro de conhecimento para outras pessoas, envolvendo mulheres na tecnologia, trazendo conceitos de forma que a Sofia conta, o professor, o educador, a mãe vai ler esse material e vai entender. Oi? Desculpa. E vai entender, e vai saber explicar um que é o algoritmo sem precisar entrar numa profundidade técnica de quem vai programar. Se vocês derem um Google lá, os códigos Sofia Gisele, ou no meu próprio LinkedIn, vocês vão encontrar. É um trabalho que eu comecei com pague se quiser, mas a intenção é sempre ser gratuito. Ou seja, se você quiser, você paga. Se você não quiser, você paga. Mas não precisa pagar, porque agora ele ganhou o mundo de uma maneira sem design, porque ele é sem telas, para que pensar tanto em design? É uma conversa. Se tiver com vento, você coloca uma pedra em cima do papel que você vai ler. Enfim. Então, a Sofia é essa maneira que eu encontrei de falar sobre esse novo momento, né? E aí, já perto de terminar essa minha fala única aqui, em que eu quis falar sobre o como, o porquê, muito mais do que trazer uma fala técnica de prompt, de prescrição, eu quero falar sobre uma outra coisa que é muito importante, é a gente pensar o que a gente está chamando de inteligência. Pode passar o vídeo, por favor? Vou chegar. A inteligência ancestral é nossa relação com os seres da natureza. E para a cosmologia nativa, o nosso voz antigo ancestral é Deus. Não é um ancestral do passado, é um ancestral que está sempre no presente. E quando a gente tem uma necessidade de buscar o alimento, a gente vai na floresta. Por que vamos na floresta? Porque no passado, nossos antepassados nos ensinou a pegar o alimento na floresta pedindo autorização. Da natureza, a gente podemos sim adquirir o alimento que nós necessitamos para superar a fome, superar a doença e a gente reconhecer que nossa terra, nossa mãe terra, ela tem esse potencial de vida. Mas a mãe terra não é só um punhado de solo seco, não, é um punhado de vida, de seres, de água, de pedra, de planta, de clima. É a nossa casa, a verdadeira casa. A nossa riqueza é a paz. Isso é ser inteligente. A inteligência ancestral é isso. É uma inteligência que garante a vida. É uma websérie. Inclusive, essa websérie eu recomendo muito. Então, qual a inteligência que a gente quer que garanta a nossa vida? A artificial, a das máquinas ou a que pensa a gente? A que respeita o planeta? A que nos dá confiança? A que nos faz ficar em roda? A inteligência artificial nunca vai conseguir ficar em roda, porque não tem corpo. Nunca vai ficar olhando no olho, porque não sente. Nunca vai conseguir dizer se é uma fala barriguda ou não. Então, a minha primeira fala para vocês é: toda vez que a gente chegar num evento que for discutir inteligência artificial, o nosso foco seja sempre gente primeiro, quem está sendo esquecido, e que a gente use as nossas vozes, sejam elas como forem, os nossos sinais, os nossos corpos, para dizer: aqui não, aqui é território de gente.
Então, depois, se vocês quiserem continuar o papo, a gente vai continuar aqui com perguntas. Esses foram os meus minutinhos que eu preferi falar sobre isso do que sobre prompt. Maravilha. Maravilha. Gi, eu acho que a gente levantou aqui uma perspectiva incrível. Retomo aqui à frente para levantar uma segunda bola e a gente conseguir encaminhar aqui dentro do tempo a participação de vocês. Esse microfone parece que está um pouco abafado, não está? Tá legal aí? Bom, então, e aí eu não sei também se a gente está aqui discordando, de repente, do Pierre Levy, ou se a gente está meio que numa disputa semântica, porque eu acho que, né, de repente, impacto como desdobramento de tal, eu acho que é o que estamos conversando, né? Não como algo externo, né, criado em um mundo frio das maquinações, e aqui temos a humanidade, né, mas como os desdobramentos das coisas que estão aqui. E eu achei incrível a gente culminar essa sua contribuição, né, dentro dessa perspectiva de inteligência que garante a vida, né? E já passo a bola aqui, que eu acho que tem muito a ver também com garantia da vida, que são as nossas práticas colaborativas, a gente saber dar tratamento coletivamente aos nossos problemas, às nossas questões, às crises. Eu adoro uma perspectiva do Tardif, que é quando ele diz que escola é espaço para tratar as crises na cultura. Eu acho isso maravilhoso. E aí eu vou retomar aqui o Pierre Levy, que também nesse mesmo texto, né, da cybercultura, ele faz um momento em que ele pega a interatividade dentro do cyberespaço e ele faz ele desenvolve uma perspectiva da interatividade vista como problema, né? Então ele tem esse texto, a interatividade vista como problema. O autor sugere que a interatividade muitas vezes é invocado à torta e à direito, como se todos soubessem perfeitamente do que se trata. Eu gostaria só de propor uma substituição, né? Vou colocar no lugar de interatividade, vou botar a palavra colaboração, né? E aí, Doug, na sua apresentação, né, ali quando estava na sua mini bio, uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, né? Uma pessoa que se apresenta como um apaixonado por colaboração, né? Apaixonado por práticas colaborativas, no caso. E aí, por analogia, vou te perguntar, né? É fácil promover colaboração? Todo mundo aqui está ciente da sua responsabilidade no processo de colaborativo, né? Quando a gente enuncia essa noção, colaboração, todo mundo sabe perfeitamente do que se trata? Olha, vou ficar de pé também, porque eu sou professor também, como falei, né? Então a gente não consegue. Olha, depois de Tião Rocha, Patrícia Lacombe, de Santos, vocês querem ouvir o quê? Né? Eu falei, Jesus, eu devia ter ficado em casa. Falando, não, gente, tem muita gente boa. Mas eu tenho como missão aqui duas coisas. Primeiro, deixar o coração de vocês bem quentinho com o que eu vou falar. E a segunda é deixar um monte de minhoquinha na cabeça de vocês. Né? Então, eu vou trazer conforto para o coração e dor para o cérebro. Mas está tudo bem. Se você sair daqui incomodado e grávido, buchudo de todos desses entendimentos e aprendizagens que nós estamos tendo aqui, vai ser ótimo. E aí, eu gosto muito dessa coisa da colaboração vista no sentido do entrelaçamento, né? Eu me apresentei aqui, né? Eu sou um monte de coisa, sou pai também, e eu gosto de desenhar os futuros na minha cabeça. Embora eu tenha... Ah, Kelly, tá aí, boa amiga. Agora que eu te vi. Eu tô com um pouco de birra com essa coisa do futuro. Eu estou um pouco birrado com isso, querendo falar do futuro. Gente, a gente não deu jeito no passado que acabou de acontecer. O presente está caindo na nossa cabeça. Ainda falando, porque o menino é o futuro. A escola do futuro. Eu falei, a gente não deu jeito do passado ainda. Então eu estou com um pouco... Eu estou desenhando o futuro, mas eu estou desenhando os futuros muito numa perspectiva de olhar para trás e tentar ir costurando aquilo que ainda não foi nem remendado. Né? E aí, vamos lá. Aí vem essa pergunta de $1 milhão que o Vitor vai, né? A colaboração é realmente fácil? Aí eu trago a frase do Pierre Levy que fala dessa interatividade, né?
E aí trazer primeiro essa questão de interatividade, que é a capacidade de um sistema, dispositivo de ambiente, em que o usuário se comunique e influencie, né? Vou trazer nessa questão da perspectiva da tecnologia, que a interatividade é apertar botão. Ai, eu acho essa perspectiva tão chata, Gi. Ai, que coisa horrível. Eu acho tão chato vir aqui ensinar vocês a apertar botão. Jesus, eu não sairia de casa se fosse para chegar aqui. Mas, gente, ó, aperta esse botão, que aí vai gerar isso aqui, aí você aperta isso aqui, e aí vai sair uma resposta ali do outro lado. Eu acho que essa perspectiva de interatividade, como eu clico um botão e brota um pop-up, ou eu mexo numa coisinha que ela me responde de alguma maneira, eu acho que isso é muito interativo e muito pouco colaborativo, né? E quando a gente, vou adiantando já a minha fala, né? Quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de elaborar junto, né? De fazer, e a gente não aprendeu, acho, em muitos lugares, sobre isso. Eu costumo dizer, eu chego nas escolas que eu vou dar formação, eu falo, eu tenho certeza que aqui vocês trabalham em grupo. Não trabalha? Trabalha, ótimo, maravilha. Eu tenho certeza disso. Eu aposto no meu diploma que vocês trabalham em grupo. Agora, a pergunta que vocês não vão saber me responder. Qual é a nota do aluno A ou da aluna B em trabalho em grupo? Porque, se por um lado, eu não gosto de trazer ele aqui, mas eu vou trazer. Por um lado, o mundo do trabalho diz pra gente que trabalho em grupo, colaboração é uma coisa interessantíssima, que eles querem isso. Por outro lado, a escola fala que não, nós trabalho em grupo. Beleza, eu sei a nota de matemática, sei a nota de português, sei a nota de história, de ciências. E qual é a sua nota? Nota vista nessa perspectiva bem chata mesmo, né? E eu já estou pedindo desculpa. Qual é a nota de trabalho em grupo? Qual é a nota da colaboração? Qual é a nota de pensamento crítico? Já que isso é tão importante, por que isso não está descrito de alguma maneira no boletim do aluno? Já que vão chegar lá na entrevista de emprego, e eu detesto trazer o mercado como uma finalidade da escola, não é essa a minha perspectiva, mas trazer, beleza, você vi aqui seu currículo, você se formou em Harvard, olha que coisa linda, maravilhosa, mas você sabe trabalhar em grupo? Quem aqui vai responder não? Alguém aqui vai falar, não, eu não sei. Ninguém, não, eu sei, claro que eu sei. Dependendo da vaga, eu falo, eu dou aula, eu dou curso de trabalho em grupo. Né? Mas será que a gente sabe? Será que isso é uma coisa que a gente sabe fazer, né? Aí eu trago essa diferença, né? Da interatividade como uma questão de um movimento sequenciado, né? Então eu faço uma coisa que me responde isso, mas muito a interação, que já é uma evolução um pouco disso, que nós estamos aqui interagindo, né? Mas nesse momento eu falo, você ouve, depois você vai falar e eu vou ouvir, a Gi falou e eu ouvi também. E essa interação que é muito importante, que é maravilhoso. Mas será que isso já é colaboração? Será que cada um no seu cantinho, cada um na sua casa já é alguma coisa? A gente aprende a fazer trabalho em grupo assim, você faz a introdução, você faz o desenvolvimento, eu faço a conclusão, Patrícia apresenta. Aí a gente chama isso de colaboração, né? Que não deixa de ser uma perspectiva legal, todo mundo participou, nossa, garantimos que todos participaram. Mas a gente elaborou junto? O que a gente fez junto, né? E a colaboração é na perspectiva do junto, de pensar, de me diminuir para caber você, de crescer para eu entrar dentro da sua perspectiva. E quando a gente fala de pessoas que às vezes têm vozes minimizadas, às vezes invisibilizadas, eu preciso me diminuir. Eu preciso abrir o espaço e sair para uma pessoa com surdez entrar e falar. Eu preciso me diminuir para entrar comunicação alternativa ampliada. Então a gente precisa colaborar. E colaborar muito na perspectiva, Gi, de entrelaçar junto, de costurar junto. Ó, eu estou aqui, você está aqui, e a gente vai discordar, a gente vai bater cabeça, e em algum momento eu vou ter que aceitar que a minha opinião perdeu, perdi, porque a sua faz mais sentido agora. No outro momento eu vou bater o pé, vou falar, não, agora eu preciso bater o pé e entrar aqui.
E colaboração, gente, nada mais é, quando a gente fala na perspectiva da tecnologia, é uma coisa que a gente pouco está fazendo, né? Então, a gente entende que vamos fazer um trabalho colaborativo. Aí eu vou entrar numa videochamada com todos vocês, aí eu falo, a Edmeia fala maravilhosa, a Patrícia fala, a Gi fala, e aí um ouve, aí um outro levanta a mão, faz uma pergunta, e isso é um processo de crescimento, isso é um processo legal, isso é um desenvolvimento, já aprendi até que a palavra desenvolvimento, olha, gente, eu estou saindo daqui muito grávido de significado, gente, estou achando ótimo. Mas e a colaboração? E esse entrelaçamento da Nancy que precisa acontecer, né? Já respondendo, porque vocês com certeza sabem que não é nada fácil, que a colaboração é muito mais do que eu dividir as tarefas. A colaboração é uma construção, e aí eu vou adicionar uma palavra aqui, uma construção coletiva. Uma construção que eu preciso garantir, inclusive que as tecnologias e estratégias, todas elas, não só as que ligam na tomada, estejam presentes nesse processo, né? A roda como tecnologia, que incrível, vamos trazer essa tecnologia. Nossa, a carta, o baralho. Gente, a tecnologia do baralho está pelo Brasil inteiro. Eu fui numa cidade no Piauí, no interior do Piauí. Cheguei na pracinha e o baralho estava lá com os senhores jogando uma animação, parecia final de campeonato. Eu falei, gente, o que está acontecendo nessa praça que está tão bom? Não, é a final do campeonato de baralho. Eu falei, gente, que coisa interessante. Então, a tecnologia, essa construção coletiva dessas tecnologias que precisam estar dentro da nossa fala, dentro da nossa sala de aula, em todas as nossas perspectivas, precisam estar. Eu estou fazendo um trabalho agora... E eu, como bom entusiasta de tecnologia, eu queria logo partir para o digital. Gente, eu sou desses. Já vou fazendo, eu vou pedindo desculpa. Kelly me conhece, que é da minha casa, sabe que se puder passar por um tablet, para mim tá bom, né, Kelly? A Kelly depois ela puxa a minha orelha. Então, eu sou entusiasta, eu gosto, eu tenho celular, eu quero ter o celular meu moderno. Quem está falando para vocês não é o cara que vai negar isso. Não estou falando disso. Mas... Eu quero me importar também com todas as perspectivas que essa colaboração vai me permitir. E essa tecnologia, ela abre uma janela, uma porta para o espaço colaborativo, ou ela só cria caixinhas novas para que cada um fique no seu quadradinho digital? Então, e esse processo de colaboração, ele sempre é um processo de construção coletiva e um processo contínuo, né? É o tempo todo aprendendo a colaborar, porque daqui a pouco vai chegar uma pessoa inédita que eu não vi, que eu não sei trabalhar ainda. E eu, quando professor, eu cheguei a minha primeira sala de aula, eu cheguei no município para dar aula, aí a diretora falou, olha, tem essa escola, tem essa turma X, que é uma turma ok, e tem essa turma que tem uma menina com cegueira, mas você não vai querer, né? Eu falei, não, eu quero essa. Ela falou, não, você não entendeu. Você não entendeu. Tem a turma que é ok e tem uma turma com uma menina cega. Você não vai querer da menina cega. Eu falei, não, eu quero essa. Porque eu nunca trabalhei com essa. Eu quero aprender a trabalhar. Eu vou aprender a trabalhar no desafio de aprender a trabalhar. Aí ela disse, você não deve bater muito bem, não. Você está arrumando trabalho para você. Eu falei, mas é isso. Né? Então eu tenho o tempo todo que encontrar esses espaços de adequação e adaptação das minhas práticas, inclusive as práticas tecnológicas, para caber espaço para que pessoas com cegueira possam entrar. Para que a arte possa alcançar pessoas com cegueira, que tão lindamente Patrícia falou na fala dela. E aí, já trazendo a fala de Patrícia, nossa, você me deu tanto soco na boca do estômago na sua fala. Eu anotei mais de 60 parágrafos que você falou. Que aí eu falo assim, começa do problema quando a gente vê que a festa junina e a feira de ciências são coisas diferentes. Né? Quando você fala, não, a festa junina é festa cultural e a feira de ciências é ciências. Como se a festa junina não fosse ciência pura. Né? Ciência social, ciência culinária. Então, nossa, eu saí de lá, nossa, arrumou um problema para mim. E isso, né? E já trazendo, caminhando a minha fala para o final, será que todos nós estamos cientes da nossa responsabilidade colaborativa de estar nesse espaço? Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu preciso agarrar no braço de mais alguém e falar, não, você vai vir comigo. A gente tem que aprender junto. E eu sou professor muito nessa perspectiva de sentar
na altura do aluno, e meus alunos são de ensino médio hoje, e eu falar, olha, vamos construir isso junto? Ah, professor, mas não, vamos construir junto, que eu também não sei. Mas como assim você é professor, você não sabe? Não sei. Não faço ideia. A inteligência artificial que saiu na semana passada, ele não sabe, eu não sei, não testei. E eu ri do que a Gi falou aqui, porque eu acompanhei bem esse processo, né? Google lançou um monte de coisa, todo mundo, olha que as novas 8 maravilhas da educação. Aí eu falei, Jesus, o povo nem testou, né? Coisa maravilhosa. E eu sou e quem está falando é um entusiasta, G entusiasta, né? Mas a gente fica nessa preocupação de, caramba, essa tecnologia abriu uma porta de colaboração, de trabalho junto, ou ela só vai permitir que eu aperte um botão e mande o trabalho para a G? Ou às vezes nem mando o trabalho para a G, às vezes eu aperto o botão, faço tudo sozinho, ela vai sozinho entre 1000 aspas, tá, né? Que eu também estou com essa birra dessa escola, essa birra da escola que não tem professor. Ai, gente, não, vamos tocar nesse assunto, não? Vamos pular essa parte? Né? O Reggio Emília acho que deu 30 voltas, pulo mortal, mas tudo bem. E aí, já indo para os meus finalmente, gente. Como? Né? E olha eu, quem sou eu para dizer como? Mas assim, vou falar aqui o que eu estou fazendo, né? Mas assim, funciona comigo, se funcionar com você, pode aproveitar. Se não funcionar, joga fora e a gente constrói tudo de novo, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Primeiro, incentivar essa colaboração muito na perspectiva do trabalho, manufaturado muitas vezes, um tecendo junto com o outro na sala de aula e fora dela. Porque a gente imagina que na sala de aula eu fiz uma roda, todo mundo participou, beleza. Aí sai da sala de aula, chega na sua família, bota o dedo na cara do seu pai e fala, não, você não sabe nada, quem sabe sou eu. Eu acho que incentivar esse trabalho colaborativo fora da sala de aula é uma maneira de trazer essa família para dentro da escola e fazer dessa escola um polo irradiador de cultura. Porque em muitas cidades não tem uma biblioteca pública, mas tem uma escola com uma sala de leitura muito bem abastecida. Em muitos bairros não tem um teatro, mas tem um palco numa sala de aula, ou um palco, um auditório, onde os alunos estão ali interpretando os saltimbancos trapalhões numa maestria. E às vezes fica ali, o professor de arte fazendo só para o grupinho dele. Não, aí no máximo no Dia das Mães a gente traz a mãe para ver alguma coisa e diz, vamos botar isso para fora, vamos irradiar a cultura, vamos trabalhar junto para isso, né? E trabalhar junto com a comunidade dizendo, olha, que legal, ou a padaria pode investir nesse palco e os agentes públicos podem investir nessa biblioteca, né? Gente, criar projetos autênticos e significativos aqui é muito entre aspas, tá? Porque eu gosto muito de criar coisas novas, que no fundo são releituras de coisas velhas. Eu estou fazendo um trabalho com a minha turma, eles começaram a falar que eu dou uma aula no bairro da Penha. E todo o Rio de Janeiro é lindo, menos a Penha. Porque a Penha é um lixo, bom é o Cristo Redentor, bom é o Pão de Açúcar. Eu falo, gente, mas eu venho para cá, acho tudo tão bonito, olha, tem isso aqui. Não, que isso aqui é horrível. Então, estou fazendo uma releitura sobre o bairro da Penha, na interseção com o livro que nós estamos lendo, que é o Alice no País das Maravilhas. Então, eu criei o projeto Alice da Penha, Desvendando as Maravilhas Locais. E os meus alunos estão redescobrindo. E aí, eu tenho o IAPI da Penha. Aí a outra, o que é o IAPI da Penha? Aí eu falei, também não sei, vamos lá descobrir. Praça Pan-Americana, Hospital Getúlio. Tem hospital na Penha? Tem. Então, muitas vezes eles reclamam, eles nem sabem. E estamos redescobrindo o bairro, isso. E eu falei, nossa, né? Aí professor metido, né? Isso vai virar um super projeto. Nossa, eu já estava... Nossa, cresceu 2 asas que eu já estava no céu. Aí minha orientadora maravilhosa me puxou para a terra de novo. Falou, não, isso vai virar um baralho. Para as pessoas fazerem uma jogabilidade dessa releitura do bairro. E eu achei isso tão autêntico, tão significativo e tão ancestral ao mesmo tempo, acho maravilhoso. Outra coisa, fomentar uma comunicação constante. Às vezes a escola falha nisso, né? A gente fala muito do professor para o aluno, da direção para cima, uma comunicação muito de cima para baixo, mas fomentar a assembleia de aluno, fomentar a criação e a cocriação e a colaboração. E o feedback, gente, olha... Primeiro que a gente precisa aprender a dar feedback, tudo bem, mas não é o tema de hoje. Mas aprender e falar, olha, foi lindo. O meu aluno já me entrega o trabalho assim, ó. Ele fala, professor, tá horrível. Aí eu falo, mas se tá horrível, por que você está me entregando? Você acha que eu mereço um trabalho horrível? Aí, não, professor. Falei, cara, não fala nada, deixa que eu vou corrigir, eu vou te dar o feedback. E se tiver horrível, eu vou falar.
Mas se você já me dá na perspectiva tá horrível, eu já dou um 0, já facilito a minha vida e a sua vida, né? Então, tirar isso tem que ser desconstruído nos nossos alunos, né? Dessa tecnologia avaliativa que também, Patrícia ficou lá falando de avaliação, me arrumou outro problema na cabeça, né? É isso, o aluno já acha assim, não, tá horrível, porque qualquer coisa acima de 0 é bom? Não, né? Incentivar a resolução uma resolução colaborativa de problemas, muito na perspectiva que problemas complexos não se resolvem de maneira fácil. A gente não vai resolver o problema da educação com o projetinho do baralho do professor Douglas. A gente vai precisar muito da colaboração de todo mundo. Um problema complexo vai resolver com muitas maneiras. E, às vezes, a solução que eu vou encontrar aqui, que vai resolver parte do problema, amanhã já não resolve mais. Tá? E, para terminar, a colaboração, ela pretende, né, uma comunicação genuína, a gente se comunicar de verdade, e, inclusive, mostrar as nossas fragilidades, né, dizer, professor, não sei nada sobre A. E está tudo bem. Eu fiz uma pergunta aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe de A, aí 99% levantou a mão. Fiz essa pergunta no Recife, 20% dos professores levantou a mão. Aí eu falei, o problema está onde? Está só na geolocalização? Né? Numa confiança mútua de, olha, você tem espaço para se comunicar. Eu preciso criar esse espaço colaborativo para você colocar sua confiança e se comunicar. Né? Desse comprometimento compartilhado, né? Dessa colaboração, eu preciso que você se comprometa também a laborar comigo, né? Porque senão eu crio espaço e ninguém ocupa aquele espaço. E aí alguém vai ocupar, aí vai vir uma Big Tech que vai botar um robô ali. Né? A gente cria espaço, mas se compromete a ficar nesse lugar. Né? Muito na gestão de conflitos, né? Acho que colaborar também é gerir os conflitos, inclusive os internos, mas tudo bem. E nessa corresponsabilidade da criação desse presente, né? Que eu já não estou falando mais da criação desses futuros, porque eu já acho que eu estou trazendo mais para cá. Então, assim, a gente precisa se corresponsabilizar na criação desses presentes, porque amanhã não é domingo, segunda-feira está todo mundo ali na sala de aula de novo, e aí? Né? Então eu fico muito nessa criação, e entre educadores, né? Trabalho colaborativo na escola, ai meu Deus, encontrar o professor que queira trabalhar colaborativamente, é o primeiro desafio, valendo! Eu ainda assim criar essa roda online, né, desses espaços dedicados à troca. Essa roda ela pode ampliar para online, não abra mão do presencial, mas ela pode crescer. Né? Essa coautoria, eu gosto muito de trabalhar nessa coautoria, nessa coparticipação, escrever junto e mandar, perder o medo de mandar o projeto para o colega e falar, faz comigo. Né? E compartilhar essas boas práticas. Professor tem mania feia de não compartilhar nada. Fez o projeto, já chama de projetinho, já vai me dando um arrepio aqui, ó. Eu fiz um projetinho aqui na minha turma, tira uma foto e manda para o diretor. Gente, tem prêmio aí pagando dinheiro para propor uns projetos, bota para o mundo. Deixa o mundo avaliar se é bom ou se é ruim, né? A gente já começa igual o aluno falando, né? Eu fiz um projetinho, tá horrível, tá? Não. Os códigos de Sofia, gente, é uma coisa de doida, é a coisa mais linda que tem. E não é um projetinho. É uma coisa maravilhosa, potente, crescente, está ganhando o Brasil aí, incrível, né? E aí, para terminar, né? Qual é o nosso desafio saindo daqui agora? Definir e praticar colaboração, mas uma colaboração com consciência, né? E que nesses caminhos cruzados, que essa teia, ela se concretize com verdade, trazendo essa colaboração para os nossos contextos, inclusive os contextos digitais, né? Eu acho muito importante, inclusive trazendo dividindo esse protagonismo, porque na minha rede social eu sou o protagonista, mas agora nessa rede social que se constitui a vida, tem gente que acha que é o protagonista da vida, né? Que fala assim, não, mas eu não gosto de verde. Paciência, né? Você não é o protagonista da minha vida e nem da vida mútua. E a gente praticar essa colaboração com consciência, trazendo tecnologia, inclusive ancestral, como aliada e não como fim. Né? Como aliada, acho que às vezes como meio, mas como aliada do processo que é o meio. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou criar um grupo no WhatsApp e tudo vai se resolver. Não, meu filho. A tecnologia vai ser a sua aliada, mas a roda vai acontecer no grupo do WhatsApp e a tecnologia humana vai ser muito mais importante
do que aquele grupo com 256 pessoas ali debatendo sobre a vida e o mundo. Ok? Muito obrigado, gente. Eu continuo aqui para a gente trocar. Coisa maravilhosa. Quanta coisa, dá vontade de falar, muita coisa. Mas, enfim, eu acho que o público quer colaborar agora. Tem gente querendo colaborar nessa conversa? Pode discordar. Assim, eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu acho que por educação a gente pode agora, como é que é, esvaziar aqui Se diminuir para caber os outros. para caber todo mundo, assim, eu acho que para tentar fazer. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? E assim, eu gostaria, temos uma pergunta aqui. Eu gostaria que a gente também utilizasse um pouco essas perguntas para dar um encaminhamento, porque a gente falou aqui um pouco da perspectiva de tecnologia, essa inteligência que com o intuito de garantia à vida, de colaboração, mas que a gente encaminhasse para uma educação para todos, sabe? Sobre essa perspectiva, assim, como é que a gente pode dar esse encaminhamento aqui final, né? Exatamente, Vitor. Eu fiquei pensando aqui, primeiro eu queria agradecer ao Doug, Vitor e a Gisele. Eu acho que as falas de vocês trouxeram aí algumas ideias para mim, assim, eu fiquei anotando aqui, eu vou tentar resumir. Vocês falaram sobre a metáfora do avião no alto, né? Aprendendo e inovando em tempos de desorientação. Eu acho que isso é uma imagem que ficou na minha cabeça aqui, que me lembrou também um curso que eu fiz aqui na Firjan, que é o curso de letramento de dados, sobre o livro da Donna Haraway. E o livro, na verdade, é o Ficando com Problema, né? E aí, ela, nesse livro também, como vocês bem remontaram aí, ela tenta desmontar, evitando esse futurismo, né? E isso requer também estabelecer esses, vamos dizer assim, esses parentescos estranhos, né? Esse tipo de semiótico encruzilhado, que vocês muito bem definiram e mundano, não pode, por exemplo, nos levar ao desespero nem ao otimismo total, né? Tendo em vista todas essas questões, né, isso pode nos levar a uma paralisação mesmo, enquanto educadores, né? Então, a pergunta que eu fiquei me fazendo aqui é por que a aula, muitas vezes, ainda esquece, né, que esses corpos que aprendem, interagem com o conteúdo, também são corpos que se relacionam, no caso, colaboram, e é assim que deveria que ser, né? E assim, às vezes a gente esquece, só pensa na premissa de uma aula boa, é uma aula interativa, isso que a Gisele bem falou também, e esquece dessa colaboração, algo que o Doug muito bem fechou. Então, a minha pergunta é justamente esse porquê, né? Vou me atrever a falar antes de vocês, Gi. E eu vou falar bem rapidinho. Eu acho que o espaço da sala de aula, aquele quadrado, ele precisa ser repensado todo dia. E cada turma, e todo momento, né? E essa aula, óbvio, se eu for trabalhar lá na educação infantil, ela vai ser subvertida de um jeito. Aliás, a palavra subvertida é sobrevertida, né? Vamos fazer uma versão acima, vamos fazer uma sobreversão, né? Mas é uma sobreversão dessa sala de aula. No infantil vai ser de alguma maneira, na faculdade vai ser de outra maneira, e cada área resguardada as suas proporcionalidades. Mas isso é entender que a aula boa não é a aula onde eu passei as 2 páginas da apostila. A aula boa é que quando, inclusive, as 2 aulas da apostila eu fiz. Mas a borboleta passou e nós estudamos sobre a borboleta e entendemos o que está acontecendo na geoeconomia política universal, e a gente perpassou por essas questões das tecnologias e demos conta das 2 folhas de matemática, e o aluno saiu de lá. Eu tenho um emocionômetro na minha sala e o objetivo é o aluno sair mais feliz do que ele entrou, né? E aí, uma emoção que não estava lá, o feliz era o máximo, né? E aí, para mim, estava tudo bem. Aí meu aluno falou, não, eu queria uma emoção acima, eu queria o uau. Porque tem dia que eu saio daqui, uau. Aí eu falei, vamos subverter, então, o próprio emocionômetro que eu já achava muito legal, vamos subverter o que já foi subvertido e vamos criar o uau. Acho que a gente tem que esperar que o aluno saia da sala de aula falando esse uau. Eu acho que passa também... Tá abafadinho mesmo, né? Na hora que a gente fala, né? Eu acho que passa também pela a questão que eu até trouxe aqui,
das relações de confiança. Então, assim, instâncias mais altas do governo confiam ou desconfiam da secretaria. A secretaria confia ou desconfia do professor. O professor confia ou desconfia do livro. E do estudante. O estudante desconfia do professor. A família... Então, assim, as relações de confiança têm moldado há séculos a sala de aula. Precisa de uma imagem da pessoa que vai ser o detetor de todo conhecimento. Não é. Não é sobre conteúdo. Conteúdo, se fosse assim, a Barça estava aí por aí ainda, né? Eu sou da época da Barça e, para estudar de A a Z, era um trabalho físico, inclusive, porque a gente tinha que levantar umas enciclopédias pesadíssimas. E uma outra coisa que eu acho que aí, partindo para as soluções, é justamente a gente olhar para a escola não como uma sala de aula. Eu particularmente, eu vejo a escola, eu falo assim, cara, é um prédio. A gente tem que olhar para a educação como um todo, né? A pergunta do Tião, assim, a escola passou na minha porta. Cara, não existe nada mais lindo do que isso. Porque a gente passa na porta da escola, nem olha. A gente nem olha. Tem gente que faz um projetinho, passa por cima de uma pessoa que está morando na rua e não pede desculpa, chuta, maltrata o professor, maltrata a família. Então, essa gestão de confiança... E aí, eu acho que falta, talvez, nessa conversa, nessa roda, vou voltar na simplicidade e juntar improváveis. Eu vou dar um exemplo que acontece o tempo todo comigo. Talvez vocês já devam ter reparado que meu cabelo é um pouco diferente. Então, eu tô como consultora no Instituto de Escolas Criativas, e a gente foi fazer um trabalho de formação de equipe que foi, primeiro, maravilhoso. Achei muito bom, porque a gente não foi como palestrante, a gente foi como escutante para as escolas que a gente atende. Então, a partir de agora, se alguém quiser me convidar para ser escutante na sua escola, me chamem. E aí, a gente, conversando com os alunos, chegaram algumas alunas, eles fizeram um trabalho lindo com desfile de moda, usando embalagem de salgadinho, fandangos, essas coisas. E eu, lógico, né, fui conversar com as crianças, e aí, a primeira coisa que eu fiz, primeiro eles estavam muito orgulhosos, né? Então, aí tinha uma menina que narrava, e lá vem ela, e ela contava a história, modelos lindíssimos que eu, inclusive, usaria, e eles fizeram um desfile, eu fui conversar com o menino e falei assim, e aí? E depois? E agora? O que você quer? Aí ele falou assim, agora eu quero ser modelo. Porque a minha irmã é modelo. Eu falei, mas onde você aprendeu a desfilar? Minha irmã me ensinou. Família conectada. E aí ele falou assim, mas você quer ser modelo por quê? Porque me disseram que eu sou muito bom. E aí eu falei, tá, e como é que foi fazer a música? A roupa? A gente teve que medir, a gente teve que escolher, a gente teve que fazer isso. Eu vou chegar no meu cabelo já já. E aí, na sequência, eu perguntei para as meninas, né? No Instituto de Escolas Criativas, a gente fala que a gente lida com escola pública, a escola onde você quer estar, né? Então, eu falei assim, você gosta da escola? Não. Aí eu falei, não. Depois daquele desfile maravilhoso, milhões, não. Por quê? Porque a gente copia. Eu estou repetindo a fala dela. Copia. Eu falei, mas copia tanto assim? Ela só copia. Aí eu fiquei com aquela coisa, bom, vocês acabaram de fazer um trabalho maravilhoso, mas como copia? E ler, vocês gostam? Não, também não. Eram 3 meninas. Aí eu falei, vocês gostam de cinema, de filme? Aí falei, acho que eu falei do Rei Leão, eu falei um desses, assim, mais na idade deles, lá, renovado. Gostamos. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que para fazer um filme você tem que ler e copiar? Sério? Eu falei, tem. Uma pessoa tem que ler, a outra tem que copiar, a outra tem que falar. E elas ficaram muito assim, como alguém nunca tivesse dito isso para elas, né? Eu falei, vocês têm uma missão hoje. Tudo que vocês olharem hoje, na escola, na casa de vocês vão parar e pensar, tem que ler e copiar? Será que isso aqui tem que ler? Então, elas saíram mais convencidas de que aquilo poderia fazer parte do universo, se fizesse sentido. E por que eu estou falando do meu cabelo? Geralmente, as crianças, pessoas mais velhas me abordam com o cabelo e parece que é só uma obra bonita. E eu faço questão de falar sobre o trabalho de química, matemática, artes, que envolve o meu cabelo e estão na figura da minha barbeira. Ela não é uma pessoa formada em química. E é isso que às vezes falta na sala de aula. Mostrar alguns improváveis. Então, chegar na sala de aula e falar assim, sabe o seu cabelo, a sua trança, que está linda hoje? Vamos falar sobre ancestralidade, sobre a matemática das tranças? E isso vai facilitar muito a gente ir galgando esses degraus. E aí,
como diz o Doug, trazendo, não tem mais de mulheres negras com tranças no meu livro. Vamos colocar uma? Vamos combinar, dentro da sala de professores, que um pede para revisar o PowerPoint do outro para ver quem está faltando? Então, acho que é muito assim. Falei um monte, desculpa. Não, que coisa maravilhosa. Assim, você citou, professor, muito obrigado pela contribuição e pergunta. Acho que vamos continuar aí. Eu gostaria de fazer comentários aqui. A Gi ainda comentou do Rei Leão. Tem uma filha de 4 anos que descobriu o Rei Leão semana passada. E tem aquela cena que o Simba fala para o pai, o Mufasa, fala, uau, eles estão em cima da pedra lá do reino. E aí o Mufasa explica para o Simba, né, pro filho, não preciso explicar Rei Leão para vocês, né? Fala pro Simba assim, olha, tudo que o sol toca... e aí, pensando isso na perspectiva da colaboração, o David Weinberg fala que o aluno mais inteligente, e na perspectiva também de uma educação para todos, o aluno mais inteligente de uma sala de aula é a própria sala de aula. Então, quanto mais tempo a gente tem de contemplar todas as perspectivas, novas formas de ver, de sentir, de pensar, de estruturar o Munduruku que a gente está perdendo, né? Inclusive agora, mas depois vai estar disponível em casafirjan.com.br para todos nós. Disse aqui ainda atrás, aqui, né? Eu falei a palavra epistemologia, ele parou assim, né? Aí ele me olhou e ele falou assim, novas formas de dizer, né? Então ele traduziu a palavra epistemologia, novas formas de dizer. Então, novas formas de dizer. Mas o aluno mais inteligente da sala de aula é tudo aquilo que o sol toca e tudo que é possibilidade. E eu acho que conecta com esse vídeo, inclusive, que Gi colocou aqui, sobre inteligência ancestral. É água, é folha, é árvore, é uma cadeira que junta 6 pessoas ao mesmo tempo, é a lousa interativa que acessa a nuvem, é o aluno que possibilita e agora conecta um gadget. Então, tudo isso que o sol toca pode potencializar, eu acho que essa inteligência coletiva, conectado também ao que a Sil Bahia trouxe ontem à noite, né? O aluno mais inteligente de uma sala de aula é a própria sala de aula, e vamos tentar pensar a sala de aula fora desse quadrado de paredes. É isso, educação para todos, a gente está falando da comunidade chamada planeta, né? Então, não é comunidade chamada bairro, chamada escola, chamada casa, é comunidade chamada planeta. Então, para todos, todas as pessoas. E essa educação para todos, ela se revê o tempo todo, né? Eu lembrei, você estava falando da palavra epistemologia. Um dia, eu sou intérprete de Libras também, não posso deixar de falar de meus amigos intérpretes de Libras aqui. Obrigado, maravilhosos. São maravilhosos, gente. E elogiem sempre os intérpretes de Libras, porque eles estudam em todas as palestras. Hoje é de educação, amanhã é de medicina, no outro dia... Eles sabem tudo, eles sabem mais que a gente. Por isso que eu saí daqui. Eu acho maravilhoso eles elogiarem a si mesmo, né? Porque eles estão interpretando o próprio elogio. E aí eu tava trabalhando, e aí um amigo me ligou, olha, um intérprete para Somal, vai ter um evento de educação agora, corre para cá. Aí geralmente a gente recebe um briefing antes, que evento é esse, né? Para a gente estudar um pouquinho. Mas eu falei, evento de educação, eu sou educador, gente, vou matar no peito e vou. E fui. Cheguei no evento, a primeira palestra, ontologia e senescência. Aí vamos começar agora a ontologia. Aí eu só olhei assim, o que é ontologia, o que é senescência? Né? Aí, gente, eu fiquei assim, aí igual me falando, eu fazendo datilologia, né? Ontologia. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou o pior intérprete do mundo. Aí o homem foi falando, e aí ele falou que... Aí eu fui entendendo que senescência é da qualidade do estudo de envelhecer. Né? Aí eu falei, ficar tão mais bonito sobre falar sobre envelhecimento, né? Mas senescência... Aí ontologia, o estudo do seu eu envelhecendo. Uma palestra maravilhosa, mas o título me derrubou. E aí é isso, né? Acho que a gente precisa pensar nessa educação que vai deixar os jargões um pouco de lado, embora não perca eles, porque as palavras todas têm poder, mas entender também que existe a palavra e existe a comunicação, né? Maravilha. Mais alguma colaboração? Vamos seguir colaborando. Temos uma pergunta de intérprete. Opa. Qual o seu nome? Rubem, intérprete, meu sinal é esse. Eu trabalhei como intérprete em Caxias, atuando na versão voz com um surdo. O nome dele era Augusto, e ele é um surdo daqueles... Esse mesmo. Meu grande amigo.
a maioria dos intérpretes que me conhecem, eu sou muito brincalhão, às vezes eu até perco os limites. E ele é o inverso de mim. Aquele carrancudo, militar. Uma vez, interpretando a versão voz dele, eu sofri um pouco, porque assim, ele é totalmente o oposto de mim, porque ele é mais sério, mais carrancudo. Aí depois, seria uma pergunta para os dois. A IA, pensando nessa questão de ser uma inteligência artificial e ter essa questão dos intérpretes. Cada intérprete tem uma característica de sinalizar, assim como também os professores SUT têm uma característica, cada professor tem uma característica. O IA vindo, ele poderia substituir essa essência ou ele não tem como tirar essa essência que nós temos? Porque cada um sabe que cada um tem uma personalidade, uma característica. Eu acho que a IA, ele vai tirar um pouco dessa coisa que nós temos, assim, da atuação. Porque eu acho que a IA dá uma coisa mais superficial. A gente atua dando o corpo, assim, literalmente. Essa é uma pergunta assim, que eu queria fazer a vocês. Eu vou começar, porque eu vou começar com uma resposta talvez mais rasa para dar a profundidade do meu colega aqui. Eu acho que tem um ponto antes, e é sempre a grande problemática da IA é dos dados e as fontes de onde a IA bebeu, né? Então, humanos, vieses. Uma coisa que talvez vocês percebam, e quando vocês fazem a expressão facial, quando vocês estão ali interpretando músicas, as pessoas geralmente levam isso para o ridículo. Mas por que ele fez essa cara? Por que ele fez esse gesto? E se a pessoa pensa isso, pensa como é difícil a máquina beber de dados que sejam contrários a isso. Então, eu acho que a gente tem um caminho antes de falar assim, das pessoas, inclusive as que estão aqui, entenderem por que se fala assim com o corpo. Como é que a gente fala sobre essas expressões mais regionais que a gente estava conversando? Para que aí a gente consiga, como grupo, coletivo, já começar a denunciar, olha, isso aqui não nos representa, precisamos ir além. E aquela coisa, nada de nós sem nós. Né? Não, a resposta é até fácil. Assim, a IA substitui essa essência? Não. Não vai substituir nunca. Eu já até pensando uma coisa para falar, mas vou abrir mão por causa do tempo. Mas, assim, é importantíssimo que a gente conheça a IA, use a IA. Mas eu, para terminar minha fala, eu esperava que eu estaria escrevendo um livro enquanto a IA estivesse lavando a minha louça. Hoje eu estou lavando a louça enquanto a IA está escrevendo um livro. E isso me deixa muito... É a única coisa que me deixa assustado. Eu queria que a IA... Em algum lugar a gente errou, né? Eu queria que a IA lavasse a louça enquanto eu escrevesse o livro, e ela está escrevendo o livro enquanto eu lavo a louça. E aí eu acho que eu parto desse lugar de... Onde é que a gente não está observando que vai ficar tudo muito pasteurizado se ela escrever todos os livros, se ela tirar todas as fotos, se ela substituir todos os intérpretes, se ela criar todas as músicas, né? Essa fala dessa artista que falou isso, inclusive, me impactou, né? Ficou todo mundo falando, mas por que ela falou de lavar a louça? Porque a gente lava a louça, gente. Eu queria só trazer um ponto para finalizar. Eu sou virginiano, eu gosto de lavar a louça, sabe? Eu então, odeio. assim, então vou chamar eu tenho você. uma divergência. Odeio. Eu queria só também, falando da paralisação, né? Em que uma outra coisa em que a gente precisa observar o outro, em que a gente pare de fazer uma associação de tecnologias e telas, tá? E aí eu não estou falando de ancestralidade, não. Eu estou falando agora de futuros, né? De você olhar para futuros, porque eu dei uma palestra ontem sobre infâncias, algoritmos e adolescências algoritmos. A gente está caminhando para um mundo sem tela, onde tudo isso não está na tela, está na pelúcia, está no nosso sapato, está na nossa roupa. E aí, imagina, né, que a gente vai sair do intangível, do algo que você não pega, para alguma coisa que você pega e está decidindo por você. E aí não é para criar pânico, mas é justamente para falar assim, vamos conversar mais, vamos olhar mais no olho para que a gente perceba que se um robô que está fazendo o maior sucesso numa feira de educação, porque conta uma história e parece muito bonitinho, esse robô, quem quiser o vídeo, eu mando para vocês, pode chegar na sua escola e perguntar para um estudante, onde é que a gente está? Qual é o seu nome? E essa criança responder. E aí a gente cai na datificação. Então, é que a gente não fique muito, de novo, pensando em tudo é tela, tudo é telefone. A gente tem que pensar mais do que isso. A gente tem que ir além.
né? E aí o foco é na gente, no que importa. Nosso corpo, banco de dados, e está todo mundo querendo. Então, cuidem bem do seu corpo, da sua saúde mental, cuidem bem do outro, percebam a piscadela, como o Tião falou. Brinquem, dancem. Muito, né? muito. Eu acho que eu passei agora lá em cima na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Falaram sobre brincar. Ontem aqui Rufino falou ainda, né, que povos que brincam têm mais capacidade de lidar e negociar com outros povos, né? Povos onde a brincadeira é centro. E eu acho que o cerne da colaboração, eu acho que dissolver ali, de repente, esse nó da dificuldade que é promover práticas, incentivar, né? Você usou incentivar práticas colaborativas. Eu acho que também está nisso, de lidar com o corpo, com a brincadeira, né? Com experiências estéticas, né? De estética não só de imagem, mas de sensibilidades, né? Gente, temos aqui, eu acho que a gente está chegando no encerramento, mas a gente tem uma última contribuição para a gente. Temos duas. Vamos tentar fazer as duas e a gente faz uma última rodada para fechar. Eu também prometo a resposta curtinha. Boa tarde. Eu estou adorando as falas. Gostaria que vocês comentassem sobre a importância da criatividade, porque muito se fala a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Quando eu penso em termos de criatividade, eu acho que isso é impossível, né? E em termos de colaboração nas escolas, eu sou professora e no meu ambiente de trabalho eu tenho sido convidada a colaborar inserindo conteúdos em plataformas, né? E aí não só eu como outros colegas, a gente fica assim, né, com todos os receios por conta da questão do direito autoral, propriedade intelectual. Então, eu tenho muito material bacana para compartilhar, mas não numa plataforma que tenha uma inteligência artificial que captura como se não houvesse um ser humano por trás, né, criando aquelas ideias. Gostaria de ouvi-los quanto a isso. Eu ia pedir para, de repente, a gente finalizar com ela e a gente encerra aqui as nossas participações. Eles prometeram uma resposta rápida, o problema é que a pergunta é boa. É ótimo. Então eles vão ter que infringir aí a própria promessa. Eu sou Letícia, educadora também, sou CEO de uma escola de reforço e eu tenho um problema com a colaboração e a educação de alguns pais sobre levar os jogos para a brincadeira, para as aulas, né? Nós escutamos muito que as brincadeiras são ótimas para os aprendizados, mas temos pais ancestralizados, com pensamentos assim muito atrasados, que hoje em dia fala, não precisa jogar com meu filho. E às vezes ele compreende a matéria muito mais ali naquele momento da brincadeira, no momento dos jogos mesmo, e ao final de todas as aulas, 30 minutinhos, é um jogo ou uma brincadeira relacionada à matéria. Então, assim, não é um jogo simplesmente por jogar. É uma adedanha matemática, é uma adedanha até mesmo das letras para a criança em alfabetização, enfim. É só um conselho para o que a gente passa para esses pais, né? A gente estuda tanto sobre levar as brincadeiras e chega lidando ali com os pais, tem essa barreira, eles acham que a criança não está aprendendo brincando. Sabe? O que a gente pode falar para eles? Vou me aprender a responder conselho rapidinho para passar toda a voz para a Gi agora. Eu acho que tira ele do final da aula. Bota ele como disparador da aula. A gente vai brincar sobre a matéria. Não, vamos brincar e vamos estudar sobre a brincadeira. E aí a brincadeira era um bingo dos animais. E aí agora vamos estudar sobre os animais do bingo. Entendeu? Eu acho que subverter essa ordem já é alguma coisa. Mas assim, é trazer muito a família, é fazer essa família jogar do nosso time. Família, eu sou pai chato, que vai na escola, que a professora pediu pompom vermelho. No dia seguinte eu estava lá com o pompom vermelho, meu filho, meu filho, é pompom vermelho? Meu filho vai ter o pompom vermelho. Mas também quer saber, vai fazer o que com esse pompom vermelho? Eu sou desse, eu sou chato. E eu falei, eu sou pai chato, então tudo bem. Mas é isso, é trazer a família para o lado. E eu acho que muitos não, a gente não vai ganhar todos, né?
Mas se a gente chamar o pai para brincar no começo da aula, de repente, quem sabe, também. né? E aí eu vou dar uma palavrinha só para passar toda a voz para você. Eu gosto muito das palavras criatividade, inventabilidade e combinabilidade, né? Eu acho que a gente trazer esses conceitos que o ser humano combina, inventa e cria é muito bom. A inteligência artificial gera, cria, copia, mas essa combinação de inventabilidade, combinabilidade e criatividade, acho que está na gente, e a gente tem que dar um pé atrás com essas big techs para falar assim, ó, você vai roubar muita coisa de mim, mas você não vai roubar isso da gente. É isso, eu até ia falar. Pais e professores brincando também. E também acho que tem que diferenciar a brincadeira do jogo, né? Porque são coisas diferentes. Brincar é diferente de jogar. Então, acho que essa questão... Vai ser para uma outra fala completa. E aí, sobre a criatividade, eu acho que é muito importante, é urgente... primeiro, entender que arte é criatividade, mas criatividade não é pintar, para colocar tinta no potinho e pintar. Criatividade é o que faz o Bezos... Se querem falar porque meu filho vai ser o próximo Jeff Bezos. Então, para o Bezos chegar lá, precisou de criatividade. E o Papert, ele fala muito sobre aquela casinha, né? Piso baixo, paredes amplas, teto alto. E isso tem tudo a ver com a educação para todos. Piso baixo para que todas as pessoas possam participar. Paredes amplas para que, como a Aranha, a Nancy, você consiga ter diferentes possibilidades. O jogo é de baralho? Todo mundo precisa ter o mesmo baralho? Não. Vou falar sobre inteligência artificial através de uma carta datilografada. Todo mundo precisa ter as mesmas respostas? Não. Vamos fazer um desenho. O último trabalho do Código Sofia é um livro, em que tem texto, e quem vai criar a ilustração do livro vai ser o estudante, porque eu não posso criar essa ilustração por ele. Quem tem que imaginar quem é a Sofia, eu dou uma descrição, ele vai fazer. Então, acessibilidade. E por que o teto alto? Porque o piso é baixo, eu tenho pessoas que entram em diferentes estágios, mas eu posso ir até onde eu imaginar. Então, eu acho que a questão da criatividade é a gente também trazer isso para as nossas formações. Piso baixo, paredes amplas, e teto alto, né? Então, e a aprendizagem criativa traz muito disso, né? Você ser uma coisa muito séria, mas não ser a matéria da criatividade. É você trazer isso numa fala. É você, de novo, falar, poxa, mas que legal o seu cabelo, como é que foi? Vamos pensar nisso? E trazer isso para criar valor e as pessoas darem valor à criatividade, sem achar que é só ligada à ludicidade ou arte. Que coisa maravilhosa. Eu acho que, assim, né, uma sensação de ter continuidade, mas ainda na perspectiva aqui, só para finalizar, com relação à educação para todos, é educação para todos, inclusive para os pais. Sabe essa carga de pedagogia que a gente tem no curso de licenciatura? Ela não é direcionada só para a relação do professor com o aluno, não, mas é do professor com o pedagogo, do professor com o gestor educacional, do professor com a comunidade de pais. Eu acho que o professor também precisa ter uma postura pedagógica frente à reunião de pais. Acho que minha experiência de quando eu tinha muitas aulas, uma carga de aulas muito grande, e eu me relacionava, então, com muitos professores, o professor tem uma certa repulsa desse relacionamento com o pai. E eu acho que há de ter também uma postura pedagógica, acho que com esses pais. É educação para todos. Eu diria que até melhor do que educação para todos, é educação com todos. Porque a partir do momento que ele influencia na forma como você deve entrar em sala de aula, eu acho que ele também está construindo ali a prática educativa contigo. Eu vou aproveitar aqui para anunciar e localizar vocês que estão aqui acompanhando a gente até o final, dizer que às 15h40 teremos uma palestra incrível, né, sobre cybercultura e transformação digital na educação, no Auditório Aquário, aquele maior, né, promete muito. O painel Educar com o Território, Vínculos, Cultura e Sustentabilidade em Diálogo, que ocorre aqui no Auditório Arena, né, e a troca de experiências, diversidade, corpo, voz e transformação no nosso Lab Cocriação. Gostaria muito de agradecer, Doug, coisa maravilhosa. Senão ela vai brigar comigo. Dá os contatos? Mas com certeza. Se ela já me avisou 3 vezes, eu vou falar. Por favor. Primeiro é convidar todos e todas que estão aqui
se vocês quiserem assistir o Assunto na Mesa, ele está gratuitamente na Globoplay, o Inteligência Artificial, para vocês conhecerem pessoas sensacionais. O Batman, que faz os shows, tem a O'Hara, enfim. Vocês vão se apaixonar por todas as pessoas. Lembre-se que vocês se apaixonaram por mim primeiro. Então, quem quiser bater um papo comigo, Gisele Santos, ou Gi Santos, no LinkedIn. Dois L's. No Instagram é Gisele, sem o último é Santos, mas lá vocês vão ver cachorro, baleia, comida, tecnologia, vocês vão ver de tudo, tá? E o meu e-mail é gicadf@gmail.com. Amém, gente. Doug Alvoroçado em todas as redes, no Instagram, no LinkedIn, no Tinder, mentira. Tô fora também. Doug Alvoroçado em todas as redes. Aí lá você tem meu e-mail, meu WhatsApp, me acha por lá. Vamos continuar batendo esse papo. Maravilha. Agradecemos a todos, né, pelo excelente painel e pela participação também do público presente. Após o evento, não deixe de responder a pesquisa de satisfação que vocês recebem no e-mail. É isso que ajuda o nosso programa a melhorar essa experiência que vocês estão tendo aqui no terceiro encontro, para a gente projetar aqui a continuidade, não só do nosso encontro de educadores, como dos cursos, dos aquários e de tudo mais. Lembrando que todos os conteúdos estão sendo gravados, estarão disponíveis logo mais, gratuitamente, em nossa plataforma www.casafirjan.com.br. A Casa Firjan e a Firjan SESI agradecem a participação de todos e todas. Até a próxima. Muito obrigado.